para poder fazer todos esses cálculos, né? Então, agora, o que a gente vai fazer? A gente vai analisar a macromecânica, né? A macromecânica seria o estudo, né, do compósito considerando material homogêneo equivalente. Então, é como se o material agora ele fosse homogêneo, do ponto de vista macroscópico. Nós sabemos, né, que o material não é homogêneo do ponto de vista microscópico. Eu pegar um pontinho lá é matriz, outro ponto é fibra. Então, na macromecânica, todos os pontos, né, do material possuem as mesmas propriedades. Ou seja, eu tenho um E1 aqui, eu tenho o E2 aqui, e eu tenho as demais propriedades, né? Mas todos os pontos materiais possuem o mesmo E1, o mesmo E2. Tá? Essa seria a ideia agora, analisar do ponto de vista macroscópico. Tá? Então, antes de falar sobre a macromecânica, que a gente já começou a falar ontem, né? Eu gostaria de mostrar para vocês aqui, né? Nós já estamos no dia 12, né? Nós estamos no dia 12 de março, né? Então a gente já avançou bastante a disciplina, né? De forma que daqui para frente, pessoal, as atividades todas vão valer nota, tá? Então fica atento aí. Por quê? Porque nós já temos um volume de conteúdo razoável, né? E também porque como o semestre está andando, né? A gente tem que começar a fazer as atividades agora para evitar de acumular tudo lá no final, tá? Então eu coloquei aqui o primeiro trabalho para nota, tá? Então já tem aqui o primeiro trabalho para nota, ele vai aparecer, não apareceu ainda para vocês, mas ele vai aparecer para vocês hoje. Eu coloquei ele aqui para aparecer para vocês hoje, sexta-feira. Ele vai aparecer às 10h30, tá? Então daqui um pouquinho ele vai aparecer, vai ficar disponível. Esse trabalho é da micromecânica, é como se fosse uma provinha, tá? Mas é um trabalho para fazer em casa, tá? E você vai fazer, vai resolver, vai bater a foto, vai montar um arquivo, pode ser um arquivo no PDF, né, ou Word, e vai subir no Teams, tá? Então tem aqui uma lâmina de compósito, fibra de vidro, matriz epóxi, espessura, comprimento. E tem uma carga P, essa carga você vai calcular de acordo com o RA, tá? Então se o RA tiver os dois últimos números do RA, então se tiver de 50 e 99, né, se seu RA for 50, aí você vai pegar 50, os dois últimos igual a 50. Aí você vai pegar esse caso aqui, vai pegar 50 dividir por 20, 50 dividido por 20 é 2,5, né? Aí você soma mais 20, vai dar 22,5, é a carga P, 22,5 kN, né? 50 dividido por 20 é 2,5. E aí você vai calcular o E1, E2 e a máxima deformação elástica, tá? Tem todas as informações aqui. Uma informação importante, ó, em comportamento elástico, tá? Comportamento elástico. E aqui tem as informações, ó, limite elástico da resina epóxi e limite elástico da fibra de vidro, tá? Então, esse é o trabalhinho que está disponível aí para vocês, tá? E você vai ter 15 dias para fazer, tá? Então, é um tempo razoável aí, dá para pensar, dá para olhar, discutir, né? Quanto mais cedo fizer, melhor, né? Porque aí já fica livre. Eu vou corrigir e lançar a nota, tá? Uma vez que a gente já está no dia 12 de março, não tem jeito. Então, a gente vai ter que daqui para frente, né? A cada 15 dias, acabando esse, eu já vou ter que marcar outro. Vai ser a prova, P1, né? E assim por diante, porque daqui para frente vai passar muito rápido, né? E nós temos vários
feriados, né, pessoal? Então, nós temos aí o feriado, semana que vem é feriado, né, na sexta-feira. Sexta-feira que vem não tem aula porque é feriado, né? Olha só. É feriado do que sexta-feira? Sexta-feira é feriado municipal. Não sei se... Eu acho que é aniversário da cidade Agora ou... que tá de home office, Não, mas aqui, esse aqui é o calendário da FATEC, ó. Ô, Daniel, você não, mora em Jacareí, cara. é brincadeira, falando que agora tá de home office, né? Cada um tá na sua casa. Então, o professor mora em É. São José? É só pra cidade grande aqui, ô, Daniel. O professor mora em São José, professor? Eu moro em São José. Agora, ó, É agora feriado, então. É se feriado. eu entro dentro do Teams, né, da FATEC São José, eu tô dentro de São José, né? Não importa se eu É, estiver é verdade. na Espanha, né? Todos nós estamos em São José, né? Entramos no Teams, estamos em São José. Então, semana É, que eu vem, vi. né? Então, semana que vem, ó, pessoal, tem feriado, dia 19, ó, tá aqui, ó. Calendário oficial da FATEC, né? Depois, em abril, também tem uma parada aqui, ó. Tem dia 2, é Sexta-feira Santa, feriado nacional, feriado religioso. Depois do dia 19 até o dia 23, essa semana aqui é recesso escolar. Tem recesso aqui, tem feriado também. Dia 21 é Tiradentes. Então, fechou essa semana aqui. Então, tem muito feriado, né? Isso faz com que o tempo vai passar muito rápido daqui para frente e então será necessário Tem fazer os TCC, trabalhos. tem TCC ainda, professor. Oi? Tem o TCC ainda. Tem o TCC, exatamente. Então, no semestre passado, né, a última semana lá que vocês têm para apresentar, a gente vai trabalhar, né, de forma que não haja nenhum conflito de horário, porque eu sei que na última semana vocês apresentam o TCC, né? Então, a prioridade máxima é o TCC. Então, chegando mais para o final, por isso que é interessante a gente fazer os trabalhos agora já, para vocês ficarem mais tranquilos na época do TCC, tá? Então, eu já coloquei né? Vai aparecer 10h30 para você, esse é o primeiro trabalhinho. É tranquilo de fazer, tá, pessoal? Com o material que vocês têm, dá para fazer esse exercício, tá? Lógico, se tiver qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato, tá? Eu estou à disposição de vocês, vocês vão fazendo aí, tá? Esse é o que eu gostaria de comentar com vocês, que é importante, né, que vai ser necessário aí, né? Então, daqui para frente, a cada 15 dias, eu vou postar um trabalhinho aí para vocês fazerem, né? A gente vai negociando também, né? Se começar a ficar muito puxado, vocês avisam, né? Esse primeiro eu coloquei com 15 dias de prazo para fazer. É um exercício só, eu acho que dá, né? Então, tenta aí se organizar, né? E qualquer dúvida a gente vai conversando, tá? Então, importante aí. Vai entregar quando mesmo, senhor? Então, eu coloquei aqui dia... Eu sempre coloco a mais, né? Então, por exemplo, a informação que vai aparecer para você vai ser assim, ó, dia 24 de março à meia-noite. Dia 24 de março, daqui a 2 semanas, né? Vai ser quarta-feira. Quarta-feira, meia-noite, é o prazo máximo. Porém, eu sempre dou um prazo a mais, né? Porque às vezes o aluno ele faz o dimensionamento dele do tempo para esse prazo aqui. Por exemplo, no dia 24 à meia-noite. E aí o que acontece? Ele deixa para a última hora e chega bem na hora de entregar, né, de subir lá no site, e ele percebe que perdeu a internet, perdeu a conexão, né? Coisas que acontecem, normal. E aí, o que eu faço? Eu dou sempre um prazo a mais, né? Por exemplo, vai ter até as 9 horas da manhã do dia seguinte, para dar tempo de recuperar a internet, né? Ele pode acordar cedo no dia seguinte, subir, né? Se ele quiser trabalhar até um pouco mais tarde no dia.
Ou seja, eu sempre dou um prazo a mais, né? Para que haja uma folga, né? Mas você deve sempre dimensionar seu tempo para esse prazo aqui, não para esse, né? Porque esse aqui eu não gosto nem de mostrar para vocês, né? Porque essa informação só fica para mim, tá? Então tá para o dia 24, né? Dia 24 tem a semana que vem inteira e a metade da outra para fazer, né? Então se organizem aí entre vocês, né? Se tiver alguma dúvida, vocês avisam, tá? Mas eu acho que dá, porque é um exercício só para fazer, um exercício razoavelmente tranquilo, acho que uma folha dá para fazer, tá? E aí você sobe lá no Teams, tá? E aí você já tem a nota, tá? Então vamos marcar esse aqui já, que é o primeiro, valendo nota, né? E aí a gente dá continuidade à disciplina, tá? Porque nós já temos um volume de conteúdo razoável, né? E como o prazo está passando, né? Já estamos praticamente no meio do mês de março, né? A aula já começou já faz um mês já. Então já dá para pedir um exercício, tá? Então, pessoal, voltando para cá, né? A macromecânica que a gente vai trabalhar hoje é o estudo do comportamento do compósito, considerando como material homogêneo equivalente, tá? É isso que a gente vai fazer aqui. Aí nós vimos na aula passada, né? Esse aqui é um padrão, né? De sistema de eixo principal da lâmina. Esse aqui é o sistema de coordenada local da lâmina. Então a gente vai chamar de eixo 1, é o eixo longitudinal, que coincide com a direção da fibra, tá? O eixo 2 é o eixo transversal no plano, que é o eixo perpendicular à fibra, e o eixo 3 é perpendicular ao plano. Aí nós temos aqui, esse aqui até o final do curso é o mesmo sistema de eixo que a gente usa, tá? No caso do laminado, né, a gente pode reforçar o material colocando várias orientações de fibra diferentes, né? Porque a gente sabe que o compósito com fibra unidirecional ele tem uma grande resistência mecânica na direção 1. Então, se eu aplicar uma tensão aqui sigma 1, ele suporta muita carga, né? Porém, se eu aplicar uma carga na direção 2, é a direção que é predominante da matriz, então ele não suporta quase nada de carga. Então, para resolver esse problema, a gente faz um laminado com várias camadas, né? E aí o compósito tem a resistência mecânica suficiente para resistir o carregamento. Aí, o que nós vimos na aula passada, né? Eu vou dar uma passada rápida aqui para relembrar os conceitos, né? Para a gente poder fazer o exercício hoje. Então, o objetivo da aula de hoje é fazer um exercício, né? O exercício já está resolvido, usando os conceitos da macromecânica. Então, o que nós fizemos na aula passada? Nós analisamos, né, um elemento um estado triaxial de tensões, né? Eu tenho tensão nas três dimensões aqui, na direção X, na direção Y e na direção Z. Tensões normais, né? Saindo do plano, e eu tenho tensões de cisalhamento aqui, ó, né? No plano YZ, no plano ZX, né? No plano XZ e no plano ZY. Esse aqui é o estado mais completo de tensões, né? De um elemento, né? E aí, o sigma X, sigma Y e sigma Z são tensões normais do plano, e as outras são tensões de cisalhamento, né? São tensões tangenciais. A gente pode chamar pela letra grega tal XY, tal XZ e tal YZ. Então, o que nós fizemos na aula passada? Nós pegamos esse estado de tensão, né, com 6 componentes aqui de tensão, você pode chamar também de sigma 1, sigma 2, sigma 3, sigma 4, que é só a nomenclatura, né? E associado a essas tensões, nós vamos ter as respectivas deformações específicas, na direção 1, na direção 2, na direção 3, na direção 5. E o que nós fizemos? Né? Nós pegamos o caso mais geral possível, né?
Então, eu tenho aqui 6 componentes de tensão, 6 componentes de deformação específica. De acordo com a tensão, tem uma deformação específica correspondente. Então, isso aqui, no caso mais geral possível, né? Isso aqui é uma matriz coluna, né? Um vetor, matriz coluna 6 por 1, 6 linhas e uma coluna. Essa matriz coluna 6 por 1, 6 linhas e uma coluna. Ora, se isso aqui é uma matriz 6 por 1 e aqui é 6 por 1, então necessariamente eu tenho que ter uma matriz aqui 6 por 6. Ou seja, essa matriz aqui, né, que relaciona tensões e deformações, né, que consiste nas constantes elásticas, né, do problema, né, os coeficientes de rigidez, né, essa matriz ela contém 36 constantes elásticas. Então, a matriz 6 por 6 tem 6 linhas, 6 colunas, ela tem 36 constantes. Né? E aí, o que a gente faz? Né? Nós vamos simplificar o problema, né? Para chegar no nosso caso, né? De estado plano de tensões, né? Estruturas aeronáuticas. Né? Vamos simplificar esse problema e poder resolver de uma forma mais fácil, chegando lá na lâmina de material compósito. Né? Então, dessas 36, a gente vai simplificar o problema. Primeiro, a gente vai dizer que essa matriz ela é simétrica, e é mesmo, né? Ou seja, se eu definir aqui uma diagonal principal, os termos são simétricos, ou seja, esse C16 aqui é igual a C61, né? Esse C24 aqui é igual a C24 aqui, o C36 é igual ao C63 e assim por diante. É uma matriz assimétrica. Então, como a matriz assimétrica, em vez de ter 36 constantes, eu tenho 21 na verdade. Né? E o material é chamado de geralmente anisotrópico. Aí nós vamos fazer mais ainda. Né? Nós vamos dizer que o material é simétrico em relação ao plano XY. Quando a gente diz que o material é simétrico em relação ao XY, todas essas constantes aqui, elas se tornam iguais a zero, que é razoável fazer essa consideração, a gente vai ver nos exercícios depois, é razoável considerar que o plano XY é igual a zero, o plano XY é simétrico no material. Ô, professor, Pois não? a dúvida é como montar essa matriz, entendeu? Não sei se... Ah, tá, não, esse daí a gente não vai precisar montar, na verdade ela já está montada já. Tá? Ah, não vai precisar? Não vai ter exercício que a gente vai precisar montar alguma coisa, não? Assim, vai, mas tem fórmula para tudo. Ah, Tá? entendi. É porque na aula lá de elementos finitos, o professor fez a gente montar. Certo, Ninguém aprendeu nada. eu entendi. Daí a gente tinha muita dúvida. Certo. Então, vai precisar montar, mas vai ser uma matriz 3 por 3. É bem facinho, né? No caso lá dele, depende, você tem que montar a matriz de rigidez. Se você tiver um elemento de barra, vai ser de um jeito, se tiver elemento de viga, vai ser de outro jeito, né? E cada formulação é diferente. Se a estrutura tem vários elementos, aí você tem a matriz de cada elemento, você tem a matriz global, você tem, às vezes, que fazer mudança de coordenadas, né? Tem todos esses fatores. Aqui a matriz é mais simples de montar. Vocês vão ver, a gente vai fazer um exercício hoje, vocês vão ver, tá? Mas a ideia aqui é a mesma, só que, lógico, vai ter uma matriz de 3 por 3 só para montar, e não uma matriz de rigidez para cada tipo de problema que você tem. Não. Aqui é mais tranquilo essa parte, pode ficar tranquilo, tá? E a gente vai fazer um monte de exercícios também, os exercícios estão todos resolvidos, eu vou compartilhar os exercícios com vocês, e eles estão resolvidos assim bem detalhadamente mesmo, então é mais tranquilo.
Tá? E qualquer dúvida a gente vai esclarecendo aqui também, tá bom? Então, voltando aqui, né, para a gente retomar o raciocínio, né? A gente tem aqui uma matriz 6x6, aí essa matriz é simétrica, aí em vez de 36 passa a ter 21. Aí eu vou considerar que é estado plano, eu vou considerar que o material é simétrico no plano XY, e todos esses termos aqui passam a ser iguais a zero. De 21 eu tenho 13 constantes elásticas. Então, nesse caso, o material é chamado geralmente ortotrópico. No próximo caso, a gente vai considerar simetria em relação aos 3 planos de referência, x, y, z, que é o material simétrico, que é comum acontecer, né? A gente vai ver nos exercícios que acontece muito. E aí nós temos, em vez de 13, nós temos 9 constantes elásticas, e o material é chamado especialmente ortotrópico. Então, zero todas essas constantes aqui, ó. Ele passa a ter 9 agora. Né? A próxima simplificação é que o material está em estado de tensão plana, né? Que é razoável, né? Estado de tensão plana, ou seja, o material se comporta como uma membrana. Isso aqui é comum, né, nas estruturas aeronáuticas, principalmente painéis, né? Os painéis de fuselagem. Você tem lá uma pressão interna na cabine e a tensão é normal, né? A chapa é muito fina, né? Você não tem nenhuma tensão na direção Z, né? Saindo do plano. Sigma Z é igual a zero. Então, tanto a tensão normal quanto a tensão de cisalhamento também. Se tiver uma tensão de cisalhamento aqui, né, no plano aqui, ó, tudo que for na direção Z, né? Por exemplo, vamos imaginar que isso aqui é XZ ou YZ, né? Aqui está mais para YZ, né? Então, tudo que for tensão Z é zero, né? Estado plano de tensão. Isso daqui é razoável. É razoável considerar, né? E quando todos esses componentes de tensão são iguais a zero, aí você vai de novo nas relações, tensão, deformação, e esses valores são iguais a zero. E aí o que acontece? Você pode manipular essas expressões e você chega aqui. Então aqui, esse é o ponto onde nós vamos trabalhar os exercícios. Ou seja, manipulamos as equações, né? Nós temos que o material especialmente ortotrópico está no plano de tensão. E agora nós temos 4 constantes. Então, nos exercícios que nós vamos fazer, nós vamos calcular 4 constantes elásticas. Aí você perguntou, né? Vai ter que montar? Vai ter que montar. Só que é uma matrizinha 3x3 aqui, ó. A priori, é essa matriz que nós vamos montar. Ou seja, é uma matriz com 4 constantes aqui, ó. O Q11, o Q12, o Q22 e o Q66. Pronto, o resto é tudo zero. E ela não muda nunca, vai ser sempre assim, né? Lembrando que esse daqui é para o sistema de coordenadas local, né? Em alguns casos, a gente vai ter que mudar o sistema de coordenadas, aí vai mudar um pouquinho, né? Mas, no geral, para uma lâmina de material compósito, vai ser sempre esse jeitão aqui, tá? Então, nós temos que, a partir de todas essas simplificações que nós fizemos, nós chegamos nas equações constitutivas, as tensões, né, numa lâmina de material compósito, vai ser igual a uma matriz de rigidez, que é uma matriz Q, aplicado para compósito, vezes uma matriz epsilon, matriz coluna, né, das deformações específicas. Então, é isso aqui que a gente vai calcular. E esse Q11, Q12, como é que eu calculo? Ó, tem fórmula para ele, ó. Por exemplo, o Q11, ele vai ser o E1, né, que é o modo de elasticidade na direção 1, dividido por 1 menos o Ni12 vezes Ni21. O Q12 vai ser o Ni12 vezes E2, dividido por 1 menos Ni12 vezes Ni21. O
O Q22, ele vai ser o E2 dividido por 1 menos Ni12 vezes Ni21. O Q66 é igual ao G12. E o Ni21, que é o Poisson secundário, é igual ao Poisson principal, que multiplica o E2 sobre 1. Então, vai ter que montar? Vai ter que montar, né? Mas é só usar essas formulinhas aqui, ó. O E1 é dado, né? O mesmo E1 que nós vimos lá na micromecânica. O E2 é dado do exercício, o Ni12, o coeficiente de Poisson é dado, né? Esse aqui eu posso calcular através dessa fórmula aqui. Então é essa matriz que a gente vai montar agora, né? Matrizinha 3x3 com 4 constantes. E as 4 constantes, elas vão seguir essas fórmulas aqui, né? Depois de toda a simplificação que nós fizemos. E lembrando que isso daqui vale para o sistema de coordenadas local, né? Qual que é o sistema de coordenadas local? O sistema de coordenadas local é aquele onde o eixo 1 coincide com a fibra. Então, a fibra está aqui, né? Exagerando aqui, né? Só para entender. Então, para esse sistema de coordenadas local, eu tenho essas relações aqui. A tensão na direção 1 é igual a essa matriz aqui, né? Tensão na direção 1, tensão na direção 2, e o cisalhamento no plano é igual a essa matriz de rigidez, com 4 constantes, vezes a matriz coluna com as deformações. São 4 constantes, porque essa constante é igual a essa, né? 1, 2, 3, 4. O Q12 aqui, Q12 aqui. São 4. E aí, nós podemos escrever o sistema do outro lado, né? Então, sigma é igual a Q vezes epsilon. Nós vimos no slide anterior. Se eu isolar o epsilon, isolo o epsilon aqui, eu passo o Q dividindo aqui, ó. Passar o Q dividindo é a mesma coisa que multiplicar por menos 1, né? Quando eu elevo uma matriz a menos 1, eu calculo a inversa dela, né? Vezes sigma. Né? Mas, Q elevado a menos 1 é a inversa da matriz de rigidez. A inversa da matriz de rigidez é a matriz de flexibilidade, que é a matriz que a gente vai chamar pela letra S. Então, nós podemos escrever que as deformações específicas, elas são iguais a uma matriz de flexibilidade vezes uma matriz coluna de tensões. Então, a matriz de flexibilidade está aqui, epsilon igual a S vezes sigma. Ah, mas vai ter que inverter matriz. Pode inverter, né? O curso aqui não é curso de álgebra, né? É curso de cálculo, estruturas. Se quiser inverter, pode inverter. Dá até para inverter no Excel. Na calculadora também. Essa calculadora aqui inverte matriz. Só clicar aqui, ó. 1 sobre x, ela inverte. Ou se não, a gente usa a fórmula. Ó. Tem a fórmula aqui, ó. Para cada coeficiente da matriz. O S11, o S12, o S22 e o S66. Então, são essas duas relações aqui que a gente vai usar nos exercícios. Ó. Tensão é a matriz Q vezes epsilon, que é a deformação, e a deformação é igual a matriz S vezes sigma. Então, dependendo dos dados de entrada, a gente usa uma ou outra. Tá? Então, essa é a matriz S. E para calcular os coeficientes da matriz S, tem fórmula. Só usar a formulinha. Aí que eu falei para vocês, né? A matriz Q, ela vai ser assim, né? Quando eu tiver no sistema de coordenadas local. O sistema de coordenadas local é quando o eixo 1 coincide com a fibra. Então, eixo 1 aqui, ó, coincide com a fibra, e eixo 2 perpendicular à fibra. O θ é o ângulo formado entre o eixo x e o eixo 1. Mas o que é o x e o y? O x e o y é o sistema de coordenadas global.
do laminado. Então, vai ter sempre dois sistemas de coordenada, né? Por quê? O sistema 1 é o sistema da lâmina. Então, o eixo 1 coincide com a fibra. O sistema XY é um sistema qualquer, né? Um sistema global. Por que tem dois, né? Porque muitas vezes, né, eu tenho, por exemplo, um laminado, então tem várias camadas. Então pode ter que ter uma camada a 45 graus, uma 30 graus, uma 60. Então tem que sempre definir dois sistemas de coordenada. E eu posso também aplicar uma tensão, né, nesse sentido aqui, por exemplo, um sigma X aqui, ó. Quando eu aplico uma tensão nesse sentido, ou seja, eu estou aplicando a tensão num outro sistema de coordenadas. Então, eu preciso ter equações para fazer mudança de coordenada. Tá? Então, isso vai precisar fazer. Então, nas coordenadas locais, nós temos aqui a matriz Q, normal, né? Tem as 4 coeficientes. Cada coeficiente tem a sua respectiva fórmula para calcular. Mas tem também as coordenadas globais. Temos também as relações, né? As equações constitutivas. E aí, quando eu mudo de coordenadas, aí eu vou ter as respectivas constantes aqui, ó. Mas também é uma matriz simétrica. Então, esse termo aqui é igual a esse aqui é igual a esse, e esse é igual a esse. Né? Ou seja, em relação à diagonal principal, existe uma simetria. Então, na verdade, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 constantes elásticas para calcular. E dá para mudar de coordenada. A gente vai ver que é fácil, né? Você mudar de um sistema de coordenadas para o outro, do local para o global e do global para o local, né? Como que eu faço para mudar do sistema de coordenada? É receita de bolo isso aqui, pessoal. Isso aqui não muda, tá? É só usar essas equações. A gente vai fazer bastante exercício, vai ficar mais claro. Então, eu posso mudar do sistema de coordenadas global para o local e local para o global. Por exemplo, eu quero ir do global para o local. Então, eu quero calcular o local a partir do global. Então, eu tenho as tensões lá no sistema de coordenadas global, XY, e eu quero mudar o sistema de coordenadas para local. Como é que eu faço? É só multiplicar por uma matriz de transformação. Certo? Ou seja, as tensões vão estar nessa direção, XY, eu multiplico por essa matriz, ela passa a ser do sistema local. Né? É como se eu estivesse calculando componente de tensão, né? Eu mudo a direção da tensão, só multiplicar por essa matriz. A deformação, mesma coisa. Ó. Se eu quiser calcular a deformação no sistema local, 1, 2, a partir das deformações do sistema global, é só multiplicar por uma matriz de transformação com relação a epsilon. E eu posso vir tanto daqui para cá, né? Global para o local, como do local para o global. Se eu quero ir do local para o global, quero global. O global está aqui, ó. Global a partir do local. Então, se eu tiver as tensões na direção 1 e 2, eu multiplico pela inversa, né? Que agora eu estou indo daqui para cá, né? Posso ir daqui para cá ou daqui para cá. Quando eu vou no sentido contrário, é só multiplicar pela inversa aqui, ó. E as deformações, mesma coisa. Se eu tenho as deformações nas coordenadas locais, eu multiplico pela inversa da matriz de transformação, eu tenho as deformações no sistema de coordenadas global. Como que eu uso isso aqui? A partir das matrizes. Então, as matrizes de transformação são essas 4. Vamos usar essas 4 matrizes. Então, eu tenho a matriz de transformação com relação à tensão, a matriz de transformação com relação à deformação, a inversa da matriz de transformação com relação à tensão e a inversa da matriz de transformação com relação à deformação. Então, é essas 4 aqui que a gente usa, né? E aí aparecem os coeficientes, né? O coeficiente C, S,
O C é o cosseno de θ, né? O que é o θ? O θ é o ângulo formado, né? Nós temos lá a nossa plaquinha, né? E aqui tem o eixo 1, né? O eixo 1 é o eixo da fibra. E o eixo 2 é o eixo perpendicular à fibra, né? Vamos imaginar aqui... vamos fazer amarelo. Nossa, não enxerga. Não dá para fazer amarelo, não. Não consigo enxergar. Laranja. Então tá a fibra aqui, ó. Então o eixo 1 e 2 é o sistema de coordenadas local da lâmina. O eixo 1 coincide com a fibra. Aí eu tenho um eixo qualquer aqui, que eu chamo de global. Por exemplo, aqui, ó, x, y. Depende, né? Depende do problema. Eu posso calcular as tensões de qualquer sistema de coordenadas. E aí eu tenho esse ângulo aqui, ó, θ. O θ é o ângulo formado entre o eixo x do global e o eixo 1 do local. Aí eu calculo, ó, o θ é dado normalmente, né? 30 graus, 45. O C é o cosseno de θ e o S é o seno de θ. Aí você substitui aqui, calcula essas matrizes aqui. A gente vai fazer isso bastante no exercício, tá? E isso é transformação de coordenadas, mudança de coordenadas para tensão e deformação. Tensão e deformação. Mas nós podemos mudar de coordenada também da matriz Q. Né? Então, por exemplo, a matriz mais fácil que nós vamos calcular hoje já é a matriz Q no sistema local. É só calcular 4 constantes. Mas eu posso, a partir dessa matriz, né, obter a matriz Q no sistema global. A partir dos coeficientes dessa matriz, são 4 constantes, né? Q11, Q12, Q22 e Q66. A partir desses 4 constantes, eu consigo calcular a matriz Q num sistema global, por exemplo. Né? Como é que eu faço daqui para cá? Eu uso essas equações aqui, ó, equação da matriz reduzida transformada de Tsai-Pagano. Só usando essas equações aqui. Então, primeiro eu calculo os coeficientes U, índice 1, o índice 2, o índice 3, o índice 4, 5. Esses coeficientes vão depender dos coeficientes da matriz Q, ó. Esse aqui eu vou estar tudo calculado, vou calcular aqui. E aí eu calculo o índice 1, calculo o índice 2, calculo o índice 3, ó. Todos esses valores eu vou ter, né? Quando eu calculo a matriz Q, sistema local, eu calculo todos esses valores aqui, ó. Aí, com esses coeficientes, eu calculo o QXX. O θ é o ângulo formado entre o eixo X e o eixo 1, o QXY. Ou seja, todos esses valores, essas constantes, são as constantes dessa matriz aqui, ó. Então, primeiro eu calculo essa matriz, que é mais fácil, né? Calculo lá o Q11, Q12, calculo o Q22 e o Q66. Tem fórmula para calcular, facinho calcular isso aqui. E aí, se ele pedir, né, para calcular a matriz Q num outro sistema de coordenadas, aí eu uso esse cálculo aqui, ó. Primeiro eu calculo os coeficientes, ó, que eles dependem só das constantes. Eu já calculei da matriz Q, sistema local. E aí que eu calculei todos esses coeficientes, eu venho para cá e calculo os coeficientes da outra matriz aqui, ó. Só jogar nas contas aqui. Todos esses coeficientes são coeficientes desta matriz aqui. Então, isso aqui é tranquilo, tá, pessoal? É um método para resolver relativamente simples, tá? E a gente vai usar aqui com base nos exercícios. Então, tem esse exercício aqui, vamos resolver esse exercício, né? Aí é bom que a gente pode já
já avaliar, né, como que é feito, né, e tirar as dúvidas, caso elas apareçam. Então, nós vimos da macromecânica, sistema de coordenadas local, eixo 1 coincide com a fibra, vimos as relações entre as tensões e as deformações, né, no sistema de coordenadas local, material especialmente ortotrópico, estado plano e tensão plana, fizemos um monte de simplificações lá, chegamos aqui, ó, as tensões e as deformações, e eu tenho uma matriz aqui, que 3 por 3, se o material for especialmente ortotrópico, né, e estado de tensão plana, ou seja, o material é simétrico em relação ao sistema de coordenadas x, y, z, e estado de tensão plana. Eu tenho 4 constantes elásticas. Essas 4 constantes têm fórmula para calcular cada uma delas. Q22, Q12, Q66. E o Ni21, que é o Poisson secundário, em função do Poisson principal. E eu tenho a matriz de flexibilidade, eu posso calcular tanto em função da matriz de rigidez, quanto a matriz de flexibilidade, que é a inversa da matriz de rigidez. Precisa inverter a matriz? Se você quiser inverter, pode inverter, né? Você pode usar a fórmula direta, ó. Existem fórmulas para calcular os coeficientes da matriz de flexibilidade também. E aí tem um exercício, né? Então, esse é o primeiro exercício que a gente vai fazer. É um exercício relativamente simples, né? Mas a gente já começa a trabalhar com esses conceitos da macromecânica, tá? Então, essa é a ideia. A gente vai trabalhando aí primeiro os exercícios mais simples, e aí conforme a gente vai evoluindo, né, a gente vai fazendo outros, tá? O exercício ele está todo resolvido, bem detalhadamente, tá? O material eu já disponibilizei para vocês, ele está lá no Teams, né? Nós temos aqui uma pastinha aqui que é no canal geral, tem aqui a pastinha de arquivos, material de aula, e aqui tem todos os materiais, tá? Aula 9, que é hoje. Eu estou criando aqui, pessoal, os canais, né? Até o final do semestre, né? Provavelmente, né? Eu acho que vocês recebem por e-mail os convites, né? Mas não se assustem, porque eu estou montando, né? Provavelmente, eu acredito que esse final de semana eu vou ficar fazendo isso, eu vou fazer isso para todas as disciplinas. Então, se vocês receberem muitos e-mails aí, é porque eu estou montando isso daqui até o final do semestre, para evitar de ficar periodicamente tendo que marcar, agendar reunião, tá? Então, aqui eu já coloquei já uma previsão, né? Para o dia 26 de março, a gente fazer a primeira prova, tá? Eu deixei para o dia 24, depois a gente fala sobre isso, né? Dia 24 eu deixei a data para entregar, né? O trabalho, e dia 26 já teria uma prova, né? Lógico que a gente começa no dia 26, mas tem um prazo longo para você entregar, dependendo da prova, tá? Depois a gente vê esses detalhes. Bom, então, voltando para cá, nós estamos na macromecânica, nós vimos as relações entre tensões e deformações, sistema de coordenadas local. Então, esse primeiro exercício, nós vamos estar só no sistema local, então é bem tranquilo de fazer. Ele fala com um laminado, né, de material compósito unidirecional, está submetido a um estado de tensão plana. Então, é um laminado com várias camadas, né? Porém, é unidirecional, só tem camada na direção 1, né? Todas as camadas, né? E ele está submetido a um estado de tensão plana, sabendo que o material é especialmente ortotrópico, então a gente pode usar as relações de tensão e deformação que nós vimos lá. Então, ele deu aqui o E1, né, o modo de elasticidade na direção 1. Esse daqui é o mesmo lá que nós calculamos na abordagem da micromecânica. Então, a gente pode calcular isso aqui a partir das propriedades da matriz e da fibra. Foi o que nós fizemos lá na micromecânica. Eu posso ensaiar o material também e obter o valor, né? Então, eu consigo ensaiar, né? Aqui, ó.
Esse aqui é uma tabela, pessoal, do livro do Daniel, com várias propriedades mecânicas de materiais compósitos. Então, por exemplo, né, você tem aqui fibra de vidro e matriz epóxi. Né? Você tem as propriedades, ó, tem o E1 aqui, 39, você tem o E2, que é 8,6 gigapascal, tá vendo? O G12, 3,8. Então, essas propriedades, o Poisson, a fração volumétrica, 55%. Aqui, Professor, pois não? o valor tá um exemplo. O E1 ele tá 177, daí ele tá entre parente 25,7, que seria? Então, aqui, ó, se você olhar, tá vendo, ó, o E1 em gigapascal, ou seja, 177 gigapascal, e o que está entre parênteses é MSI, né? Então, MSI é 10 a sexta PSI. Então, PSI é Pounds Square Inch, né? Seria libras por polegada quadrada. Então, Entendi. aqui seria 10 a sexta libras por polegada quadrada. É uma unidade do sistema inglês. Tá? O que a gente usa mais aqui, né, no Brasil, mais comum para nós, é o gigapascal, né? Por exemplo, o mó de elasticidade, o E do aço, é 200, né? 210 gigas. Né? Então, a gente pode perceber que um material aqui, fibra de carbono e matriz epóxi, ele tem o E1 próximo do aço, né? É muito bom esse material, muito, muito rígido, né? O limite de resistência, você pode chegar a 2.860 MPa de carga de tração, né? É muita resistência, né? Compensação na direção 2 não tem nada, né? 49 MPa. Mas aí o que você faz? Você coloca a camada a 0, a 90, 45, aí você reforça o material. E olha só a densidade do material, né? 1,6, né, grama por centímetro cúbico, né? O aço é 7,85, né? O alumínio é 2,75. Então, você tem muita vantagem de usar um material desse, né, na indústria aeronáutica. Então, o E1 e E2 são propriedades mecânicas do compósito, né? Na direção 1, na direção 2, que você pode ensaiar, né? Você pode usar uma tabela do livro e tirar os valores, ou se você tiver a propriedade da fibra e da matriz, você pode, pela micromecânica, calcular esses valores também, a partir da fração volumétrica, que tem até a fração volumétrica do material. Né? Então, vamos voltar para o nosso exercício lá, né? Então, são dados o modo de elasticidade na direção 1, o modo de elasticidade na direção 2, o modo de cisalhamento, né? o Poisson principal. Aí ele fala o seguinte, ó, considere as tensões nas direções principais, coordenadas locais. Então, olha só, tem um sigma 1, tem um sigma 2 e tem um cisalhamento. Então, o que está acontecendo? Tem um laminado, né? Não é uma lâmina, é um laminado, tem um monte de lâminas. Só que é unidirecional. Ou seja, todas as camadas estão na mesma direção. Então, tem a direção 1 aqui, né? Tem a direção 2. Direção 1 é a direção da fibra. Aí tem um sigma 1 aqui, ó. Atenção, sigma 1. Na direção 1, eu tenho 200 MPa. Então, atenção aqui, ó. Na direção 2, tem tensão também. É um estado plano de tensão, né? Que é o problema que nós estamos analisando. Estado plano de tensão plana. Sigma Z é 0. Material especialmente ortotrópico que obedece aquelas equações lá que nós vimos, né? Aí nós temos também aqui, tem tensão na direção 2 aqui, ó. É menorzinha, mas tem, né? Tem tensão aqui na direção 2.
que é 20. É 20 na direção 2, que é 20. E tem cisalhamento também, né? Cisalhamento é 10. Vou colocar de outra cor aqui, ó. É cisalhamento no plano. Você tem um cisalhamento aqui. Cisalhamento nesse sentido aqui. Você tem um estado de tensão plana com todas essas tensões aí, né? Normalmente a gente coloca o cisalhamento aqui nessa região. Não vou colocar para não poluir muito o desenho, né? Mas tem cisalhamento também, né? Aí ele pede, ó, na letra A, ele pede a matriz de rigidez nas coordenadas locais. Olha só. Exercício bem básico, né, pessoal? Matriz Q. Ou seja, para calcular essa matriz Q, as coordenadas locais, basta calcular o Q11, o Q12, o Q22 e o Q66. Montar a matriz, né? Depois ele pede as deformações nas direções locais, né? Então, na letra A, ele pede para calcular aqui a matriz de rigidez, coordenadas locais. Então, aqui, ó, o Q11, o Q12, o Q22 e o Q66. Aí o Q11 tem a formulinha para ele, ó. É o E1 dividido por 1 menos Ni12 vezes Ni21. Vai precisar do Ni21. A formulinha do Ni21 é o coeficiente de Poisson secundário, é o E2 sobre E1 sobre o Ni12. O E2, ele deu 10,3. O E1 é 142 e o Ni12 é dado também 0,27. Aí você faz a conta aqui, achou o Ni21, é bem menor, né? Que é no outro sentido. Aí você calcula o Q11, tem a fórmula aqui, ó. O E1 é 142, o Ni12 é 0,27 e o Ni21 0,01958. Faz a conta 142,7547. Está em gigapascal, tá, pessoal? Por quê? Porque essa propriedade aqui está em gigapascal. Aí você vai calcular o segundo termo da matriz, que é o Q12. Ó. Q12 é igual ao Q21. Tem fórmula para ele também, ó. É o Ni12 vezes o E2 dividido por 1 menos Ni12 vezes Ni21. Substituindo os valores, o Ni12 é o Poisson principal, é dado exercício 0,27. Aqui, ó. O E2 é dado exercício 10,3. O Ni12 é 0,27 e o Ni21 0,01958. Faz a conta 2,79578 gigapascal. Calculou o segundo coeficiente da matriz. O terceiro coeficiente é o Q22. Também tem fórmula para ele. É o E2 dividido por 1 menos Ni12 vezes Ni21. O E2 é 10,3. O Ni12 é 0,27 e o Ni21 0,01958. Faz a conta 10,35474. Ok. E o Q66 é igual ao G12, que é igual ao módulo de cisalhamento no plano, que é 7,2, ou seja, 7.200 MPa. Aqui eu vou colocar tudo em gigapascal, tá? Que é melhor trabalhar com números menores.
Então, aí eu respondo a letra A. Matriz de rigidez das coordenadas locais, 1, 2. Esse aqui é o Q11, esse é o Q22, esse aqui é o Q12, esse aqui é o Q21, que é igual ao Q12, e esse aqui é o Q66, pronto. Como eu estou nas coordenadas locais, esse termo aqui vale 0, esse vale 0, esse vale 0 e esse vale 0, pronto. Resolveu o problema. E na letra B? Na letra B, ele pede as deformações nas direções locais. Ou seja, é o ε1, o ε2 e o gama 12. O gama 12 seria a deformação de cisalhamento no plano, formação angular. Então, como ele pede aqui as deformações, né, vamos usar as equações constitutivas. Então, nós vimos lá que a tensão, né, ele deu as tensões. Tensões é igual a matriz de rigidez, né, tudo na coordenada local ainda, né? Vezes a matriz coluna com as deformações aqui. Mas as tensões, isso aqui é dado exercício, né? Então ele falou aqui, ó, que o σ1, σ2, o cisalhamento, σ1 é 200, o σ2 é 20 e o tal 12 é 10. Só, aqui eu vou usar uma jogada aqui, pessoal, para facilitar a nossa vida, né? Facilitar os cálculos. Essas tensões aqui, elas são dadas em megapascal. A matriz de rigidez que nós calculamos, matriz Q, nós calculamos em gigapascal. Nesse caso, nesse exercício particular, é melhor trabalhar em gigapascal mesmo. Por quê? Porque os números ficam menores. Então, esse valor aqui, todos esses valores estão em gigapascal. Isso aqui é constante elástica, é constante de rigidez. Em gigapascal, um valor grande, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou transformar as tensões em gigapascal para ficar compatível. Ou seja, de mega para giga é só dividir por 1000. Então, 200 aqui virou 0,2, esse 20 aqui virou 0,02 e esse 10 virou 0,010. E é só montar, né? As tensões estão aqui. A matriz de rigidez eu calculei na letra A, está aqui. E aqui são as deformações que ele quer calcular, né? E aí, o que a gente vai fazer, né? Quando eu escrevo aqui que uma matriz, 3 linhas por uma coluna, é igual a uma matriz 3 por 3. Matriz quadrada, 3 por 3, vezes uma matriz coluna, com 3 linhas e uma coluna. Quando eu escrevo isso aqui, na verdade, é uma forma compacta, né? Uma forma de você escrever um sistema de equações lineares, né? Na forma matricial. Então, você pode escrever um sistema de equações lineares na forma matricial, exatamente como é que está escrito aqui, né? E como que você faz para transformar da forma matricial para a forma algébrica, né? É simples, você pega esse termo aqui, ó, 0,2, e é só multiplicar, né? Você vai multiplicar esse cara aqui vezes esse, 142,75 vezes o F, mais esse cara vezes esse, 2,79578 vezes o F, mais esse vezes esse, que dá 0. Porque número multiplicado por 0 é 0. Isso que eu nem coloquei aqui. E aí você continua, né? A forma matricial, vai para a segunda equação. Esse termo aqui, ele vai ser igual a esse coeficiente aqui vezes esse, aqui, mais esse vezes esse, tá aqui, mais esse vezes esse, que dá 0.
Então, você pode escrever um sistema de equações lineares na forma matricial, ou você pode escrever assim, na forma algébrica, né? E aí, a última equação, você tem esse termo aqui é igual a esse vezes esse, que dá zero. Mais esse vezes esse dá zero, mais 7,2 vezes gama. Dessa equação, você já calcula o gama de cara já. O gama é igual a 0,010 dividido por 7,2. Isso aqui é deformação angular em radianos. Calculou a primeira, né? Na letra A, ele pediu para calcular as três. A primeira já foi, né? Faltou o epsilon 1 e o epsilon 2, mas eu posso calcular daqui, ó. Né? Eu tenho duas equações e duas incógnitas, ó. As duas equações, a primeira e a segunda, essa equação aqui e essa equação aqui, as que estão grifadas aqui, ó. Então, se eu resolver esse sisteminha aqui, eu calculo epsilon 1 e epsilon 2. É isso que ele faz aqui, ó. Né? Existem várias formas de resolver esse sistema. Aqui eu apresentei uma forma de resolver, que é o método da substituição. Você isola uma equação, você isola uma variável de uma equação e substitui na outra. Tem várias formas, né? Você pode somar uma com a outra, você pode multiplicar por um valor e depois somar. Aqui eu fiz o método da substituição. O que eu fiz? Eu peguei essas duas equações aqui que sobraram, né? O gama 12 nós já calculamos. Peguei essas duas aqui, copiei, colei aqui. Então, essa daqui eu chamei de 1 e essa aqui eu chamei de 2. Uma forma de você resolver é pela substituição, né? Então, eu peguei o epsilon 1 da equação 1, esse cara aqui, ó, vou isolar esse cara aqui, ó. Quando eu isolo esse cara, eu passo esse termo aqui para cá, ou seja, 0,2 menos 2,79578 epsilon 2. Passei para cá. E esse 142 passa dividindo aqui, ó. Aí eu achei uma equação para o epsilon 1 e chamei de 3 aqui, ó. Aí é o método, né? Eu isolo uma variável da equação 1 e jogo esse valor, né? Essa equação na equação 2, né? Ou seja, substituindo 3, então eu chamei de 3 isso aqui, vou jogar lá na equação 2, né? Vou pegar esse epsilon 1 que eu isolei da equação 1 e vou jogar ele na equação 2 aqui, ó. É exatamente isso que eu fiz. Ctrl C, Ctrl V. Peguei aqui essa equação, ó, 0,02 está aqui, é igual a 2,79578 vezes o epsilon 1. O epsilon eu peguei esse termo aqui, ó, copiei, colei ele para cá, ó. 0,2 menos 2,79578 epsilon 2, 1.142. Mais, né, esse termo aqui, ó, 10,35474 vezes epsilon 2, pronto, né? Aí agora é só fazer continha, né? Então, eu vou fazer a distributiva aqui, ó. Eu nem fiz a conta, né? Só montei a equação. Peguei esse cara, multipliquei pelo primeiro termo aqui, ó. 2,79578 vezes 0,2 dividido por 142,7547. E eu multiplico a distributiva nesse cara aqui também. Tem um sinalzinho de menos. 2,79578 vezes 2,79578 de novo, epsilon 2 dividido por 142, mais esse termo aqui, ó. 10,35474, epsilon 2. Pronto. Aqui eu tenho epsilon 2, aqui eu tenho epsilon 2. Ponho o epsilon 2 em evidência, isolo o epsilon 2, sobrou o quê? Esse termo eu passo para cá,
negativo, né? Então tem o 0,2 aqui. Esse termo eu passo para cá, o menos, né? 2,79578 vezes 0,2 dividido por 142,7547. E como eu deixei esse cara aqui em evidência, eu passo todo esse termo aqui dividindo. Ó. Então vai ficar menos 2,79578 vezes... Eu nem fiz conta, né? Copiei e colei aqui, ó. 2,79578 dividido por 142, mais esse termo que vem para cá também. Aí você faz essa continha, acha o y2 aqui, ó, pronto. Calculou o y2, aí você joga o y2 lá na equação 3 aqui, ó, que nós obtivemos aqui, ó. Faz, né? Aí você pode jogar em qualquer equação aí. Para calcular o y1. Eu peguei esse cara aqui e joguei lá nessa equação aqui, ó. Ou seja, o y1 é 0,2 menos 2,79558 vezes y2, que é 0,00556 dividido por 142,7547. Faz a conta, pronto. Aí calculou y1, y2 e o gama 2. Está aqui a resposta do problema, as deformações das direções locais. Muito fácil, né? Aí eu coloquei aqui, só por curiosidade, né, pessoal? Certo. Pois não? Deixo muito fácil saber disso, hein? Pois é. Não é um pouco... É bastante informação, né? Exatamente. O senhor já tá mais... Eu sempre vê isso, né? Mas pra gente, a gente precisa praticar para poder fixar esses assuntos aí. Tá, é verdade. Porque você tem razão, né? Como o assunto tá bem... praticamente, né? Eu preparei esse material. Na verdade, esse material ele estava todo em papel. E eu passava essas informações na lousa, né? E aí, o que eu fiz? Eu passei tudo para o PowerPoint e ainda acrescentei um monte de exercícios, né? Então, com certeza, né? Para mim, é muito claro. Mas o que é importante, né? É exatamente isso que você falou, né? Tem que batalhar, tem que olhar direitinho, né? As formulações, né? Mas o que ele fez aqui, né? De uma forma geral... Ô, professor, Pois não? o senhor trabalha com isso ou não? Com materiais compósitos ou não? Sim, vamos dizer assim, eu já fiz várias análises em materiais compósitos. E o que a gente pode dizer, né, é que essa parte de cálculo ela é importante, né, para a gente conhecer a mecânica dos materiais compósitos, né? Mas usa, assim, um exemplo, num projeto Então, mecânico, num projeto de compósito, usa essas fórmulas, essas contas? especificamente, assim, exatamente como é assim, nem tanto, né? Mas o que acontece muitas vezes é que você tem, por exemplo, um problema específico, né? Que eu já vi acontecer. Você tem que calcular, por exemplo, uma flambagem, né, numa estrutura de sanduíche, né? Você tem que calcular uma estrutura sanduíche, ou você tem que avaliar algum critério, ou alguma coisa relacionado ao relatório, algum conceito teórico, né? Às vezes você tem que ir para uma reunião, você tem que discutir algum assunto técnico com o seu chefe, relacionado ao cálculo. Então, nesse ponto de vista, né, é importante você ter um embasamento teórico, né, porque ele vai te auxiliar nos momentos que você vai precisar, quando você estiver fazendo uma análise
um cálculo analítico, na hora que você estiver numa reunião, na hora que você estiver pegando uma estrutura diferente, que você vai ter que precisar avaliar um pouco da parte teórica. Então, a gente simplesmente desconsiderar e achar que não vai usar é um pouco, eu acho um pouco exagerado, né? Na verdade, você pode trabalhar a vida toda e não usar, né? Isso é comum acontecer, né? Mas, se você for trabalhar especificamente com compósito, é importante você conhecer isso daqui, né? Principalmente, assim, eu digo mais, assim, com relação ao embasamento teórico, né? Ao desenvolvimento, né? Ou então você tiver trabalhando uma estrutura nova, às vezes o cliente, você faz um relatório, eu já vi muito acontecer isso, faz um relatório e o cliente manda você aprofundar um cálculo lá um pouquinho mais, aí você vai ter que buscar a referência do Brum, por exemplo, aí você vai ter que olhar a parte de cálculo, né? Então você precisa ter esses conhecimentos, tá? Mais nesse sentido. Agora, esse cálculo específico, né? Não, mas é uma base para você compreender a mecânica dos materiais compostos, né? Que principalmente os materiais compostos são materiais que não são isotrópicos, né? Ou seja, eles são materiais que possuem propriedades mecânicas diferentes, né? Na direção 1, na direção 2. Então, na direção 1, nós temos propriedades mecânicas maior rigidez, maior resistência, né? Porque na direção 1 é a direção da fibra, tá? E na direção 2, nós temos propriedades mecânicas menores, né? Menor rigidez, menor resistência às tensões e tudo mais, né? Mas, de uma forma geral, a gente tem que sempre pensar, né? No exercício de uma forma geral, né? Isso daqui, por exemplo, né, pessoal, isso daqui, ó, conta, né? Isso daqui é só calcular sistema de equações, né? Duas equações, 2 em 4, né? O que esse exercício faz, na verdade, né? Na letra A, ele calcula a matriz de rigidez nas coordenadas locais, né? Seria o quê? Seria calcular esses 4 coeficientes aqui, ó. Esses 4 coeficientes têm fórmula para calcular. Então, se calcula a partir dessas informações aqui, que são as propriedades mecânicas do material, tá? Calcula aqui, ó. Está aqui o cálculo de cada um deles, detalhadinho, bonitinho, né? E esse aqui, as deformações, é um sisteminha 2x2 para resolver, tá? Então, se você for resumir esse exercício, né? O que tem que fazer esse exercício? Ó, tem que calcular 4 constantes na letra A, e essas constantes têm fórmula para calcular, todas elas. E na letra B, eu vou usar as equações constitutivas. Tensão é igual a Q vezes epsilon. Só isso, né? E dessa relaçãozinha, né, de as equações escritas na forma matricial, você vai sair num sisteminha 2x2 e vai calcular o epsilon 1 e epsilon 2, porque o gama 12 sai direto, porque estamos nas direções locais ainda, né? Então, se você analisar, falar, o que tem que fazer aqui nesse exercício, né? Primeiro, calcular a matriz Q, calcula esses 4 coeficientes aqui, que são 4 fórmulas. Jogou na fórmula, acabou. E na letra B, você vai usar essa matriz Q para calcular isso aqui, ó. Então, um sisteminha 2x2, resolveu um sisteminha com duas equações, 2 em 4, resolveu. Tá? Então, olhando, você sempre olha o exercício de uma forma macro, assim, né? Depois você vai olhar as continhas, né, os pormenores, está tudo detalhado aqui. Mas o que ele faz é isso, tá? Então, e aí, além disso, pessoal, ele faz aqui, ó, eu coloquei aqui para vocês, né, uma outra forma de fazer, né? Como eu falei para vocês, né, nós podemos resolver o exercício assim, que é como o exercício foi resolvido, mas nós podemos resolver assim também, ó.
dependendo do exercício, a gente ganha bastante tempo. Ó. Então, aqui, ó, eu posso calcular pela matriz de flexibilidade, ó, calcular por aqui também, ó. Foi isso que eu mostrei aqui, ó. Então, você calcula a matriz de flexibilidade, as constantes você calcula, tem fórmula para elas, calcula o S11 é 1 sobre 1, faz a conta, tá aqui. Calcula o S12, é menos o Poisson sobre 1, faz a conta daqui. Calcula o S22, é 1 sobre 2, faz a conta daqui. Calcula o S66, é 1 sobre G12, faz a conta daqui. E aí você monta a matriz de flexibilidade, com os valores, tem os valores que vão dar negativo, não tem problema. E aí você monta essa equação agora, ó. Epsilon é igual a S vezes sigma. Então, a letra B, você calcula as deformações agora usando a matriz de flexibilidade. Quando você faz isso, as tensões foram dadas, né? E aí você foge do sistema, né? Aí você não precisa resolver o sistema, né? Por quê? Ora, é só escrever na forma algébrica. Então, o ε1 aqui, ele vai ser igual a esse vezes esse, aqui, mais esse vezes esse, aqui, mais esse vezes esse, que é zero. Faz a conta e já sai direto o ε1 aqui, ó. Você pode até bater, comparar o resultado com o outro lá, né? Então, dependendo da forma, vou fazer outra cor aqui, ó. Isso vai para a segunda, o ε2 é esse vezes esse, tá aqui, mais esse vezes esse, tá aqui, mais esse vezes esse, faz a conta, calculou. E por último, o gama 12, né? Vou mudar de cor aqui, colocar laranja. Gama 12 tá aqui, é igual esse vezes esse, tá aqui, mais esse vezes esse, tá aqui, mais esse vezes esse, tá aqui, faz a conta. Então, uma outra forma de fazer através dessa relação aqui, ó. O epsilon é igual a matriz de flexibilidade vezes a matriz de rigidez. Então, são duas formas que eu apresentei o exercício aí para vocês, né? A primeira, usando a matriz de rigidez. Sigma é igual a Q vezes epsilon. O que aconteceu? Quando eu fiz isso daí, eu caí num sisteminha, né? Duas equações e duas incógnitas. Né? Duas equações e duas incógnitas. Resolver um sistema, né? Sisteminha 2 por 2 é tranquilo, né? Não vai passar. No máximo aqui, nosso vai ser no máximo um 3 por 3. Mas, se eu fizer por aqui, né? Através da matriz de flexibilidade, que é a inversa da matriz de rigidez, aí eu fugi do sistema, né? Não preciso resolver esse sistema mais. Né? Porque já sai direto, é só multiplicar, né? Então, nesse exercício eu mostro as duas formas de resolver. Dependendo do exercício, compensa fazer essa, né? Porque o preço que eu pago, eu tenho que calcular essa matriz de flexibilidade aqui, a mais, né? Que eu não calculei no outro caso, mas tem fórmula para calcular ela, né? Então, quando eu uso esta abordagem, né? Eu não preciso resolver esse sistema, né? Porque quando eu monto aqui as equações algébricas, né? Quando eu monto as equações algébricas aqui a partir da matriz, das equações matriciais,
o resultado já vem direto, né? Não tem sistema, né? O resultado vem direto da própria multiplicação aqui dos valores da álgebra, né? Só multiplicar um pelo outro já sai direto aqui, ó. E você compara, bate, tudo certinho, tá? Então, pessoal, esse foi o objetivo da aula de hoje, né? Eu sei que é bastante informação, né? Eu sei que são muitos conceitos, né, que a gente fala aqui, mas o que eu pretendo fazer é detalhar bastante, né, a resolução dos exercícios, principalmente na parte de cálculo, né, o passo a passo bem detalhado, né, que faz com que a gente possa, com que vocês possam entender tudo que está sendo feito, né. Então, aqui nesse exercício foi isso que ele fez, né. Primeiro ele calculou a matriz de rigidez, rigidez local, né, é que basta calcular esses coeficientes aqui, ó, tem fórmula para eles, né? Só usar a fórmula. E aí, se você usar as equações constitutivas em função da matriz de rigidez, ou seja, sigma é igual a matriz Q vezes a matriz epsilon. A gente chama de matriz de rigidez porque está relacionado com as constantes elásticas do compósito. Então, usando essa equação, sigma igual a Q vezes epsilon, aí caiu num sisteminha 2 por 2. Tá tudo resolvido aqui, né? Detalhado, certinho. Mas ele apresentou outra abordagem, né, para resolver o problema, que seria através da matriz de flexibilidade. Também dá para calcular. Ou seja, ele calcula os coeficientes da matriz de flexibilidade, que são 4 formulinhas, calcula cada coeficiente aqui, joga na matriz de flexibilidade, né? Lembrando que aqui os coeficientes da matriz de flexibilidade é 1 sobre gigapascal, é gigapascal elevado a menos 1, né? Aqui, ó, 1 sobre o E2, gigapascal elevado a menos 1. E aí você monta o sistema de equações em função da matriz de flexibilidade, ó. O que você ganha, né? Você sempre tem o bônus e o ônus, né? O bônus é que você não precisa resolver esse sistema de equações lineares, né? Os valores já saem direto, ó, pela multiplicação, ó, multiplica esse com esse, mais esse com esse, mais esse com esse. Esse aqui, esse vezes esse, mais esse vezes esse, mais esse vezes esse. Ou seja, passa a ser uma multiplicação de matriz normal, né? São equações algébricas. E o gama 12 é esse vezes esse, mais esse vezes esse, mais esse vezes esse. Monta as multiplicações e já sai o valor direto, né? Então você tem o ônus e o bônus, né? De usar esse aqui. O ônus é porque você vai ter que calcular a matriz de flexibilidade, mas é fácil, são 4 fórmulas só. E o bônus é que você não precisa cair no sistema, né? Então, em alguns exercícios, não todos, né? É possível fazer isso, né? Você pode resolver tanto pela matriz de rigidez, né? Ok? Cair no sisteminha, ou você pode usar a matriz de flexibilidade. Tanto faz, né? Você vai ter que calcular a matriz de flexibilidade, porém, você não precisa resolver o sistema. Certo, pessoal? Não sei se vocês entenderam aí. Bom, pessoal. Professor. Oi? Não ficou claro. Certo? Deu para entender bem. Bom, pessoal, então, eu estou à disposição, né? Se alguém tiver mais alguma dúvida, estou à disposição de vocês, né? Eu acabei adiantando um pouco mais do que eu imaginava, né? Eu queria mostrar um vídeo para vocês, né? Na internet, no YouTube, tem um monte de vídeos interessantes, principalmente em relação à fabricação de compósitos, né? Mas eu acredito que não vai faltar oportunidade, né? Já são
11 horas já. Vou deixar aberto para perguntas, né? Estou à disposição de vocês. Se não tiver nenhuma pergunta, se todos estiverem de acordo, a gente pode... Ô, professor, Pois não? Pergunta? o senhor chegou a dar uma explicada de como faz a lista ou não? Explica. O trabalho para nota? Não entendi a pergunta. Você pode repetir, por favor, Alex? O senhor chegou a dar uma explicada como que é ele, não? Ah, tá. O exercício da prova. Isso. Então, ó, esse exercício, pessoal, ele é bem tranquilo de fazer, tá? A dica é o seguinte, ó. A informação básica, né, que vocês vão precisar é a fração volumétrica, tá? Então, essa é a dica. A primeira coisa que você calcula é a fração volumétrica. E a fração volumétrica você calcula a partir da equação das tensões, tá? Então, por exemplo, aqui, ó. Esse você está perguntando? É. Então, o que você vai fazer aqui, ó? Primeira coisa que você vai calcular aqui é a fração volumétrica de fibra e de matriz, né? E a fração volumétrica você vai calcular em função dessas dados aqui, ó. Então, você calcula aqui, por exemplo, a fração volumétrica, você vai montar a equação, né, das tensões. Então, você vai escrever que a tensão no compósito é igual a máxima tensão do limite elástico na matriz vezes a fração volumétrica de matriz, mais o limite elástico na fibra vezes a fração volumétrica de fibra. Então, essa equação é a primeira que você vai usar. A tensão você calcula também, porque você tem aqui a carga, cada um tem a sua carga, e você tem a área da seção transversal. Então, você calcula a força dividido pela área, você tem a tensão no compósito, certo? Aí, com a tensão, você vai montar uma equação, né? Você vai montar essa equação aqui, ó. Deixa eu ver se eu tenho uma... Esse aqui está bem branco, né? Você vai montar a equação aqui, ó. Tensão no compósito, né? Ele vai ser o limite elástico na matriz vezes a fração volumétrica de matriz, mais o limite elástico da fibra vezes a fração volumétrica de fibra. A tensão no compósito é a força sobre a área. Dá para calcular. Então, você tem esse cara aqui, tem esse cara aqui, tem esse cara aqui. A fração volumétrica de matriz mais a fração volumétrica de fibra é igual a 100%, ou seja, igual a 1. Ou seja, você isola, né, a fração de fibra ou de matriz, ou seja, a fração de fibra é a fração de matriz menos 1. Aí você substitui isso aqui, você substitui aqui, aí você só tem uma incógnita. E aí você calcula esse cara aqui, ó. Calcula esse cara aqui. Calculou esse cara, acabou. Aí você calcula tudo. Aí você calcula o modo de elasticidade. Você calcula as deformações depois. Então, essa é a ideia. Tá? Essa é a dica. Ok? Então, você monta isso aqui. Não sei se deu para entender. Já deve ter demorado, professor. Obrigado. Tá? Então, é assim, ó. Você vai só montar essa equação aqui, ó. Isso aqui vai vir daqui. Isso aqui é dado exercício. Isso aqui é dado exercício.
Isso aqui você tem que calcular, isso aqui você tem que calcular. Só que você tem duas variáveis, né? Mas você pode transformar em uma só. Por quê? Porque se você somar as duas dá 1, dá 100%. Então, por exemplo, o volume de fibra é igual a de matriz menos 1. Então, se você jogar a fração volumétrica de fibra aqui como sendo a de matriz menos 1, aí você vai ter uma equação só com a fração volumétrica de matriz. E aí você calcula a fração volumétrica de matriz. Ou seja, você vai pegar essa equação aqui, ó. Aí você vai ter a tensão no compósito. Você vai ter a tensão no compósito, né? Então vai ser igual ao limite elástico da matriz vezes a fração de matriz mais o limite elástico da fibra. Sumiu, não está mais. Mais o limite elástico da fibra vezes a fração volumétrica de fibra. Só que a fração volumétrica de fibra é 1 menos fração volumétrica de matriz. Pronto. É essa equação que você vai usar. Aí, ó, isso aqui você tem. É força sobre área. Força tem, área tem. Isso aqui é dado exercício. Isso aqui você vai calcular. Isso aqui é dado. E esse aqui você vai calcular, que é o mesmo desse. Só fazer distributivo aqui, colocar em evidência e isola o VM. Calculou o VM, fração volumétrica de matriz, automaticamente você calcula a fração volumétrica de fibra. Aí você calculou o E1 que ele pediu, né? O E1 é a fração volumétrica de fibra vezes o E da fibra, mais fração volumétrica de matriz vezes o E da matriz. E também calcula a letra B, né? A letra B ele pede para calcular calcula o E2, que tem a fórmula, é só olhar a fórmula lá do E2 e calcula a deformação, né? Você tem a tensão é igual a E1 vezes o ε1. Calcula o ε1 também, que ele pediu na letra B. Então, aqui, ó, primeiro esse cara aqui, segundo esse cara aqui, terceiro esse cara aqui, quarto esse cara aqui. Certo? Não sei se deu para entender. Detalhei bastante, porque acho que dá para entender. Assim, a letra está horrível porque é difícil escrever com o mouse. Mas vocês podem entrar em contato comigo, tá, pessoal? Se tiver alguma dúvida. Não sei se deu para entender. Ok. Tá? Mas é essa sequência, tá? Primeiro vocês vão calcular esse aqui é o primeiro, na verdade. Vamos colocar 0 aqui, ó. Aí você calcular a tensão, força sobre área. Aí você vem aqui e monta essa equação aqui. A tensão você tem, isso aqui é dado de entrada do exercício. Esse aqui é dado de entrada. Como aqui é a fração volumétrica de fibra, você escreve como sendo 1 menos a fração volumétrica de matriz. Aí você trabalha essa equação, tira a fração volumétrica de matriz. Com a fração volumétrica de matriz, você calcula a fração volumétrica de fibra. Aí você vem para cá e calcula o E1, ó, que é a letra A, que é igual. Esse aqui você calculou já, esse aqui você tem, dados de entrada do exercício, esse aqui você tem, esse aqui você tem. Calcula o E1. O E2 também tem fórmula para calcular o E2, tem lá no material.
E por último, você calcula a deformação. A tensão você tem, o E1 você calculou na letra A, aí você calculou o ε1, certo? É tranquilo de fazer, é só seguir esse passo a passo aí, né? Não sei se deu para entender, porque como tem... eu fiz meio bagunçado assim, por causa do que eu estou fazendo com o mouse. Aí eu fui lembrando, fui fazendo, né? Mas qualquer dúvida que vocês tiverem, pessoal, vocês podem... Oi? Rapaz, já dá para ter um caminho para fazer isso. Se você seguir esse caminho, você vai ver que é bem tranquilo de fazer. Você vai resolver rápido isso daí, tá? Mas qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem entrar em contato, tá? Estou à disposição de vocês aí para ajudar no que for preciso, tá bom, pessoal? Obrigado, professor. Tá bom? Então eu vou fechar a reunião, então, pessoal. Agradeço aí a presença de todos, tá? Obrigado pela participação. E façam o trabalho, né? Entregue logo para eu poder corrigir, lançar a nota. E semana que vem, segunda-feira, a gente continua, então. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, professor. Tá bom. Obrigado. Bom final de semana para vocês. Pra você também, professor. Boa noite aí. Obrigado, pessoal.